Oi gente, tudo bem com vocês? Hoje eu trouxe algo muito bacana que vai ajudar demais aí quem tá começando, que é um recheio base pra gente fazer aí uma infinidade de sabores, super prático, rápido, econômico, que é o que a gente precisa, que às vezes o nosso cliente, o que ele quer? Ele quer um ovo gostoso, só que barato. E a gente tem que fazer milagre, né? Então por isso que eu trouxe hoje essa base que eu sempre uso. É uma delícia, o vídeo tá cheio de dica. Confere até o final e se você não é inscrito, se inscreve por aqui e deixa o seu joinha, tá bom? Então eu começo colocando o leite, já coloco direto a maisena, o açúcar e o leite condensado. Eu coloco um pouco de açúcar também, porque a maisena ela tira um pouco do doce. Quando ela engrossa o creme, ela deixa menos doce. Então eu coloco açúcar para ficar bem direitinho. Agora é só misturar bem e levar no fogo mexendo sem parar. Aí transferi para um pote, ainda tá bem mole, tá vendo? Mas quando ele esfria, ele dá uma boa engrossada. Então eu venho com papel filme e coloco bem aqui em cima, ó, para ele não formar aquela película, tá? Tem que pôr esse filme aqui, senão vai formar aquela película e depois fica ruim. Coloco assim e deixo esfriando em temperatura ambiente. Nessa parte de cobrir com o filme, tem que fazer, tá? Porque se você não fizer, ele forma uma película ali em cima e quando você vai mexer de novo, aí ele vai ficar cheio de, como se fosse uma nata, uma casquinha assim por cima. Então não façam isso, cubram e não cobre só o pote não, você tem que encostar o filme no seu recheio mesmo e deixar ele esfriar em temperatura ambiente. Já esfriou, eu já posso tirar, ó, esse plástico e olha só, gente, ele fica bem grossinho, ó. Daí eu vou dividir aqui ele mais ou menos em 3 partes iguais e vou separar aqui nesses potinhos. Se quiser, pode pesar. Se você quiser uma quantidade mais certinha, pode pesar, tá? Eu não peso não, eu vou direto no olho mesmo. E pode fazer de um sabor só, dependendo aí do rendimento que você quer. Para essas quantidades, gente, o que tem aqui dá mais ou menos uma xícara cheia, tá? Uma xícara de 240 ml. Então tem mais ou menos essa quantidade em cada um. Eu venho com uma colherzinha de café e coloco o saborizante. Nesse eu vou colocar uma colherzinha de maracujá. E aí, se você estiver fazendo uma quantidade maior, é só você dobrar as quantidades, tá? Esse eu vou colocar uma colherzinha de café de saborizante de limão, pó saborizante. E para esse eu vou colocar o de morango. E agora, gente, é só mexer bem. Neste caso aqui, poderia ser o próprio pozinho da Mavalério de maracujá, tá? Mas eu tô fazendo diferente só para vocês verem que também dá. E olha que textura linda que fica. Muito gostoso. Olha que lindo. Fica uma textura super bonita e é muito gostoso esse recheio aqui, tá? E aí você pode misturar, né? Colocar uma camada de recheio de chocolate, uma camada de morango, né? Porque aqui você pode misturar o cacau também, ovo maltine. Esses 3 sabores eu trouxe para vocês porque é praticamente os que eu mais uso: morango, maracujá e limão, e também chocolate. O chocolate é igualzinho. Coloca ali uma colherzinha, eu só uso cacau em pó 100%, mas dá certo com 50%, dá certo com ovo maltine, dá certo com Nescau, para vocês fazer aí um recheio sabor Nescau, Nesquik, enfim, todos esses pós saborizantes, suco em pó, dá muito certo. Essa divisão que eu faço é porque eu quero ovos menores, então assim, às vezes eu quero fazer ovinho de 50 gramas, ovinho frito, às vezes eu quero colocar 2 ovinhos de 150, então assim, serve para ovos de colher, tá bom? Para você
mandar aí com a colherzinha para o cliente comer. Agora uma dica muito importante que eu quero deixar aqui. Depois que já esfriou o seu recheio, você misturou ali os sabores, você pode dividir esse recheio ou não. Se você quiser fazer essa base inteira só de um sabor, pode também. Eu deixei a quantidade aqui na descrição. Caso você queira separar, como eu separei em 3, pode separar em 2, do jeito que você quiser. Você pode ir adicionando o sabor ali, uma colherzinha, 2, você prova, se achar necessidade, coloca mais um pouquinho do pó saborizante. A dica que eu quero deixar é a seguinte: sempre que eu faço esse recheio, eu misturo bem o meu pó, tem que misturar bem, porque esse pó ele tem que se dissolver muito bem ali no seu creme. Então, o que eu faço? Eu misturo bem, tampo esse creme já, né, saborizado e levo para a geladeira, tá? E deixo lá por mais ou menos umas 2 horas antes de usar. E por que eu faço isso? Porque esse tempo em que eu misturo o pó na minha base, quando você deixa ele descansando, ele fica mais saboroso, ele engrossa mais, ele fica bem mais consistente. E todos esses carocinhos ali do pó, né, essas areinhas ali do suco ou do pó saborizante, ele vai se dissolver ali e você não vai perceber mais nada quando você for comer. Então eu sempre preparo os meus recheios com antecedência, eu nunca preparo e já uso. Então essa dica pode te ajudar. Bom, agora pra gente falar de validade é o seguinte: para esse recheio, né, para esse creme, ele não leva ovo, porém a gente tem que tomar cuidado porque ele leva leite, apesar de ir ao fogo, no máximo que eu dou é de 5 dias de validade, tá? Só que 5 dias refrigerado. Então se você vai fazer uma trufa, um cone, guarde sempre o seu recheio na geladeira. No dia que o cliente for retirar, você coloca ali e entrega, tá bom? Eu nunca deixo fora da geladeira por vários dias, porque tá muito calor, a chance de estragar é muito grande. Outra coisa muito importante, preço. Gente, é super barato esse recheio, vale muito a pena. Dependendo aí do preço do leite condensado que você achar na sua cidade, você vai conseguir distribuir ali na quantidade de ovinhos que você faz, que dá para fazer em média aí de 6 a 8 ovinhos, né, de 150 gramas. Então, se você for pensar, olha a quantidade que rende se tratando de um custo baixo em relação ao recheio, tá? E você escolhe se você vai usar chocolate nobre ou fracionado. Usando esses mesmos recheios, eu vou começar agora mais um vídeo para vocês, dando ideias de como montar esse ovinho e de como decorar e embalar para vender, tá bom? Então, até o próximo vídeo.